Olá, Zé Pequenos e Zé Pequenas, Buscapés e Buscapés. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, com o final do BBB, vendo Douglas Silva na final e o filme fazendo agora 20 anos, me bateu uma vontade enorme de rever esse magnânimo clássico do nosso cinema e já no inicinho eu decidi. Tá aí, acho que tá na hora de dedicar um vídeo a esse filmaço lá no canal. E como o filme hoje só tá em cartaz no Globoplay e o Globoplay é um parceiro habitual aqui do canal, eu já mandei o papo. Aí Globoplay, tô sentindo a necessidade absurda de falar de Cidade de Deus. Tá comigo? E o Globoplay já devolveu. Mas é claro. E pimba! Cá estou eu! Quem ainda não assistiu, eu recomendo que você dê um pulinho lá pra assistir. E quem ainda não conhece o Globoplay, lá tem muita série original e novelas com o melhor do elenco brazuca, muito filme brasileiro top, mas não apenas, tem muita série internacional prestigiada e muito filme premiado de todo mundo também. Inclusive eu já fiz algumas listas destacando filmes, em breve eu vou fazer mais, então você que vai chegar agora já vai começar sua assinatura com muitas recomendações que eu considero de primeira pra assistir por lá. Olha essa tela. Que maravilha! Olha quanto filme bom! E você ainda pode encontrar outros pacotes que combinem com o seu perfil. Gosta de futebol? Tem o Globoplay mais Premiere. Gosta de luta? Tem o Globoplay mais Combate. Ou mais canais ao vivo. Ou combo com Disney Plus. Ou combo com Discover Plus. Aí vai do seu gosto. Fato é que com o pacote básico você ganha a assinatura de 1 ano do Deezer Premium. Para conhecer todas as possibilidades, tem link na descrição. E depois só cabe a você se deliciar com tanto conteúdo show. Belezura? Joia? Então agora, sem mais telengotengas, simbora! Zé Pequeno não é aquele golpe de Pokémon elétrico? Quem falou que a boca é tua, rapá? Mané galinha é o que a gente diz quando quer comer carne e trazem frango? Tudo isso e muito mais agora! Um jovem pobre cresce numa favela carioca tomada pela criminalidade. Enquanto ele tenta se tornar um fotógrafo para não ter que entrar na bandidagem, a gente conhece a história de uma onda de violência que assolou e marcou a região por décadas. Lembrando que como esse é um Super Vale Crítica, é um vídeo especial, então ele vai ter duas partes. A primeira com análise e a segunda com curiosidades sobre a produção, sobre os bastidores, sobre o elenco. Aí é um filme com 20 anos, né, gente? Então não vou me furtar de falar alguns spoilers. Que filmaço é Cidade de Deus. Eu lembro que quando eu assisti no cinema, eu fiquei extasiado. Quer dizer, eu fiquei extasiado pela concepção cinematográfica e estupefato com a história que estava sendo contada. Eu entendo quem fala não gosto desse filme Cidade de Deus. Muita violência, muito palavrão e mostra uma realidade amarga que a gente prefere fingir que não existe, com uma câmera inquieta que incomoda. De verdade, eu entendo tudo isso. Agora, o que eu não entendo é quando alguém diz não vejo nada demais nesse filme. Aí não dá. Isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre o próprio filme, gente. E quem fala isso deveria falar com vergonha, não com orgulho. Mas Otávio, não é você mesmo que diz que todos os sentimentos são válidos e legítimos? Sim, e o que eu falei? Que entendo quando alguém não gosta. Só que quando uma pessoa diz que não vê nada demais, isso não diz respeito a uma opinião, diz respeito a um fato. E factualmente, Cidade de Deus tá entupido de demaises para se ver. Demaises em todos os setores. Direção, roteiro, fotografia, design de produção, figurino, montagem, som, preparação de elenco e atuações. É uma reunião enorme de acertos enormes para não ser enxergada. Começando pelo roteiro de Braulio Mantovani, que consegue captar a essência do livro de Paulo Lins, escolhendo com uma precisão cirúrgica o que incluir e o que deixar de fora para contar da forma mais coesa possível. Essa que é uma história pra lá de complexa. Sim, porque a gente não tá falando da vida de um personagem, de um evento que envolve um pequeno grupo. Não, estamos falando da história do nascimento de uma comunidade humilde assombrada pela criminalidade, o que inclui dezenas de personagens e histórias pessoais que se cruzam ao longo de 2 décadas para formar esse todo. Então, como pegar uma história real tão expandida, decidir o que importa e reunir em apenas 2 horinhas, deixar tudo amarradinho em mínimos detalhes e sem abusar de didatismo pobre, coincidências e conveniências. Acho eu que tudo começa pela escolha acertadíssima do protagonista. Sem um busca-pé, a narrativa poderia ficar desorientada ou poderia dar a sensação que o filme tá tomando partido de algum dos grupos de bandidos. Mas com o busca-pé, isso tá resolvido porque ele não faz parte de nenhuma facção. Ele representa os populares que tentam seguir suas vidas em meio ao caos. E é por esse viés que o filme ganha o seu norte. Agora, uma coisa curiosa é que o protagonista não participa dos grandes enfrentamentos. Na verdade, ele só tenta fugir. Só que, inteligentemente, o roteiro não esconde essa posição dele e não apenas reconhece, como ainda ironiza ela. Pois notem como o Zé Pequeno nunca lembra o nome do busca-pé. Como é que é teu nome? Busca-pé. Como é que é o seu nome, moleque? Busca-pé. Como é que é o seu nome, mano?
Busca-pé. Como que é o nome do seu amigo que tira as fotos? É o Busca-pé. Busca-pé. E com isso o filme quer dizer que o grande antagonista da história nem conhece direito o protagonista, nem dá qualquer ligância pra ele. Isso, meus povos e minhas povas, é uma ruptura com o padrão clássico de protagonista barra antagonista que a gente tá habituado a ver. E lembram aquilo que eu falo? Se pra seguir regras é preciso ter conhecimento e sensibilidade narrativa, avalie então pra quebrar regras. Mas esse aqui quebra bem e tira essa função do protagonista de mover de fato a história por causa de algumas compensações. O enfrentamento principal, por exemplo, é substituído por enfrentamentos secundários através dos coadjuvantes. É Dadinho com e contra o trio Ternura, é o Zé Pequeno contra o Neguinho, Zé Pequeno contra a pirralhada da Caixa Baixa, contra o Mané Galinha, contra o Cenoura. Ah, então o Zé Pequeno seria o protagonista. Poderia ser interpretado dessa forma, mas eu não creio que seja. Porque ao protagonista mesmo, de fato, é dada a função de observador e impactado. Pois mesmo que ele não tenha qualquer papel ativo na problemática principal e mesmo que o antagonista nunca haja diretamente contra ele, seu protagonismo se configura quando sua vida e seus objetivos são apresentados com interesse e relevância pelo roteiro e quando sua vida e seus objetivos são impactados constantemente por tudo que acontece à sua volta e por tudo que o vilão faz. Ele tá sempre sendo importunado, impedido, atrapalhado, ou por acaso, ou porque não tem como escapar morando naquele lugar. E isso muda seu caminho, fazendo com que ele tome ações de protagonismo ao redirecionar suas próprias rotas. Cara chato. Novas rotas que voltam a encontrar a problemática, aí ele redireciona e por aí vai mantendo a catraca da trama sempre girando com ele no centro de tudo. Por isso, o trecho no qual ele para pegar a galinha e a câmera gira ao redor dele é tão emblemático. Não por influenciar, mas por estar cercado, o que serve para ele representar os populares. E é esse o grande protagonismo. Ele representa as pessoas tentando morar naquele lugar em meio ao caos. E o que serve para representar nós, o público, é o fato dele ser um pretenso fotógrafo, testemunhando e comunicando tudo pra gente. Por isso que até a narração em off, que geralmente é um recurso usado como um atalho pro público simpatizar com o protagonista, aqui é uma decisão certeira e até necessária para justificar a posição do personagem no centro de tudo, construir seu pertencimento à história para ilustrar sua observação constante e, sobretudo, para servir de ligação do enredo. É através dele que as pontas se ligam. Sim, porque Cidade de Deus vai muito além de um protagonista e muito além de um antagonista. Tem um cabogilhão de personagens e microcausos aqui, o que poderia deixar a narrativa muito fragmentada, viu? Se o roteiro e a direção não tivessem uma percepção tão grande para conectar tudo tão bem e não deixar qualquer arestinha sobrando. Tudo que acontece aqui tem uma função para compor o todo. Não tem nada sobrando e nenhum personagem participa de um segundo a mais do que deveria participar, nem tem uma fala a mais do que deveria falar. Mesmo que tenha acontecido alguns bons improvisos, já que o método de interpretação e o uso de atores amadores dá margem a isso. Mas é aí que entra a direção. Ela pode até não controlar tudo que vai acontecer quando os atores improvisam, mas tem o poder da decisão final, da palavra final, do corte final, de dar um jeitinho. Isso ficou legal, só incrementa isso aqui ficou bacana, mas só muda um pouquinho ali. Ou pegar alguma coisa que estão falando de sem querer e... Opa, isso aqui ficou muito bom, é melhor do que o que tá no texto. E isso acontece porque a condução de Fernando Meirelles e Katia Lund exibe um profundo conhecimento do roteiro, suas possibilidades, vieses e entrelinhas. Com isso, a direção doma um intrincamento da trama magistrambolicamente, faz com que a intercalação dos arcos jamais fique confusa, usa muita sofisticação narrativa, sem deixar o projeto inacessível e deixa a experiência palatável, mesmo relatando uma incômoda e perturbadora realidade. O que também se dá pela exímia capacidade da direção de extrair o melhor de todos os setores. A fotografia de César Charlone é hábil em construir uma unidade, mesmo exibindo um leque variado de recursos. Com uma iluminação que parece preferir fontes de luz natural, o projeto ganha um aspecto muito realista naturalista, o que se aprimora com muitos movimentos de câmera na mão e paletas sem muita variação de cor que dão um ar documental ao filme, o que faz sentido já que se trata de um projeto baseado em eventos reais. O passado ganha tons quentes, sugerindo o desconforto do calor e da pobreza, mas ainda com um
resquício de calor humano. Já o presente, com uma criminalidade mais profissional dominando o lugar, a imagem ficou fria, desaturada, o que confere uma sensação de falta de ânimo, vida, esperança. E entre escolhas tradicionais de enquadramentos, que ainda assim tem o mérito de prezar pela perfeita disposição de personagens e elementos cênicos para sempre estar sugerindo algo a mais do que está sendo dito, dos planos mais abertos aos closes, há também frequentes ideias de planos mais diferenciados para compor aquela tal sofisticação que eu mencionei, como aquele plano muito bem encaixado para incluir a história da Boca dos Apês de uma forma bem resumida. Se a gente pensar em uma nota de rodapé num filme, essa é uma perfeita representação, e com um dinamismo certeiro para não atrapalhar o desenrolar dos fatos, e ainda de uma forma muito maneira para deixar a experiência degustável. O que me lembra que ainda nessa sequência da Boca dos Apês, o filme faz uma das suas colagens mais inspiradas. Um mesmo trecho é visto sob 3 pontos de vista, Buscapé, Neguinho e Zé Pequeno, e para isso a gente vê a mesma cena 3 vezes. E a cada nova visita a ela, o contexto ganha novos contornos. Um triunfo de fotografia, do roteiro, da direção e de outro setor que eu ainda não falei, mas merece muito ser falado: a montagem. Aliada à fotografia inquieta em certos momentos, a montagem faz recortes bruscos para transmitir a efusão, o que deveria deixar tudo muito confuso, mas curiosamente não deixa. A gente consegue fazer uma perfeita leitura de tudo que está acontecendo em meio a tantos cortes alucinados e uma câmera tão destrambelhada. Mas isso não é o filme todo para deixar aquela... Não, isso é usado pontualmente em alguns momentos justamente para transmitir essa efusão. E o brilhantismo da edição vai muito além. A montagem de Daniel Rezende está recheada de simbolismos, rimas, pistas e pegadinhas para segurar a nossa atenção e enriquecer a nossa experiência, além de acolher as conexões sugeridas pelo roteiro de um jeito que não faz feio diante de clássicos incontestáveis, tanto em pequenos detalhes, como acontece quando o molequinho Otto diz que quer se vingar do assassino que matou seu pai, e a montagem, como quem não queria nada, corta para uma negalinha. Naquele momento a gente pensa se tratar apenas de uma reação ao que estava sendo falado, quando na verdade a montagem já tá dando uma pista de algo que só vai ser revelado mais pro fim. Já quando a edição brinca com a cronologia, não faz isso por estilo gratuito ou por mero exibicionismo, mas faz por sensibilidade ao perceber como e onde as cenas e os arcos se conectam melhor, por quanto tempo certos segredos devem ser mantidos, onde as revelações entram melhor, para que assim a história seja melhor contada, de um jeito que simplifique o intrincamento de tudo que precisa ser incluído. E o brilhantismo da montagem, ao, repito, acolher as ideias do roteiro, ressoa em circunstâncias mais complexas também, como acontece quando o Buscapé e o Barbantinho vão tentar assaltar. É surreal como a edição une tanta informação em tão pouco tempo e com tanta naturalidade. Parece que o filme tá só ilustrando como eles não levam jeito pra coisa, já que acham todas as potenciais vítimas legais pra caramba. Mas além de estabelecer isso acertadamente através de 3 passos para dar credibilidade à mensagem, pois uma vez é fato, 2 é coincidência, e a partir da 3ª cria-se um padrão. Se eles tentaram assaltar 3 vezes e se negaram a assaltar, é porque, de fato, eles não dão pra essa coisa, eles são pessoas bacanas. Ainda conecta nesse trecho 2 coisas essenciais para os rumos do filme: a apresentação do Mané Galinha e a morte da mulher do Neguinho, que é a raiz da grande virada que leva o filme ao 3º ato. E você veja que o refinamento é tão grande que a montagem faz isso sem alardes. Só preserva aquela ironia e aparente despretensão características do projeto. Não entendeu? É que os meninos entram no carro do Paulista e a gente sabe que o Buscapé tá armado. Quando corta, tá a polícia periciando um corpo abandonado na estrada, aí a gente pensa, putz, o Buscapé fez merda e se perdeu. Só que, pro nosso alívio, o carro em que eles estão passa pelos polícia e os meninos estão de boaça conversando com o Paulista, queimando um beck que queima o telefone da menina da tentativa de assalto fracassada, o que amarra e fecha esse trechinho da história do Buscapé. Então, depois de puxada essa cena do crime, a gente pode voltar pra ela e descobre que o corpo que tá ali era a mulher do Neguinho, que ele matou, o que faz a polícia apertar o cerco na favela. Daí o Zé Pequeno expulsa o Neguinho, Neguinho mata o Bené por acidente, sem o Bené, que meio que age como superego do Zé Pequeno, reprimindo seus impulsos. O Zé Pequeno perde a bússola moral, então é dominado pelo id, fica descontrolado e a guerra começa. E tudo isso se desenrola fluidamente assim porque roteiro, direção e montagem estão constantemente atentos a cada personagem com que trabalham. Como eu falei, são várias micro-histórias que compõem o todo, mas elas entram umas nas outras sem que jamais a narrativa perca o fio da meada. E até o que parece deslocado a princípio, sua relevância mais cedo ou mais tarde vai ser revelada
organicamente. Quando, por exemplo, o Paraíba entra na história e tem um detalhe seu contado ali, aquilo traz uma reviravolta para dentro da linha principal. E para dar conta de tantas histórias e para fazer dar certo, Cidade de Deus precisa de um elenco enorme. E é de fato enorme em número de pessoas e em talento. Pois mesmo mesclando atores profissionais e atores amadores, adultos e crianças, as atuações estão todas equilibradíssimas lá em cima. O método da Fátima Toledo ganhou muita projeção depois desse filme. Tem quem ache controverso, e eu vou falar um pouquinho disso na segunda parte aqui do vídeo, mas em resultado cênico, a gente precisa concordar que a preparação de elenco que ela faz aqui é surreal. Leandro Firmino, Seu Jorge, Alexandre Rodrigues, os irmãos Raguessen estão enormes no filme. E as crianças? Das com mais tempo em tela, como Darlan Cunha e Luiz Otávio, as que têm uma passagem mais breve, em especial o molequinho Felipe Paulino, do Tiro no Pezinho, são atuações absurdas de naturais e realistas por parte de todo o elenco. Agora sim, claro, eu tenho os meus favoritos, que é o Douglas Silva e o Leandro Firmino. Eles se completam para pintar um quadro tão detestável e controverso quanto complexo, tão poderoso e tão desprezível, tão forte e tão fraco, tão grande e tão pequeno. E os dois atores se uniram separadamente para compor uma figura única e inesquecível e com atuações sublimas. Por fim, que composição de universo completo. O panorama construído mergulha profundamente nessa realidade e em pouco mais de 2 horas a gente consegue captar, cinematograficamente, claro, o sentimento de uma comunidade dominada pelo tráfico. Intriga de facções, guerras literais acontecendo entre as casas das pessoas, autoridades menosprezando vidas pobres e negras, a influência da milícia e a banalização da violência. Sobretudo esse último tema, que o filme comenta sem qualquer expositividade. Eu digo isso porque eu sem querer esbarrei num comentário no Rotten Tomatoes de um gringo que dizia o seguinte: as imagens horríveis de crianças atirando em crianças não combinam com um tom de ironia cansada do filme. O que, ao meu ver, esse camarada que vive em outra realidade não entende é que o filme comenta justamente o fato dessas vidas parecerem valer menos. Para muita gente, isso virou rotina. Crianças atirando em crianças é algo realmente muito chocante, mas nesse sistema, o fato disso não trazer repercussão dentro da história é um comentário por si só. Então, quando o filme abusa da ironia com piadinhas, músicas animadas e momentos de leveza, em meio ao caos e à violência, isso combina sim. Combina muito. Essa riquíssima mensagem de banalização da violência está sendo jogada na nossa cara sem que o roteiro precise gastar uma só linha de diálogo. A exímia narrativa se bastou nesse propósito. E isso é cinema da melhor qualidade. Quando o filme foi produzido e lançado, a direção era de Fernando Meirelles. Porém, Katia Land aparece creditada como co-diretora e muita gente acredita que rolou treta aí. O que aconteceu, na verdade, foi que Fernando Meirelles trabalhou 4 anos no projeto e Katia trabalhou 11 meses, sem envolvimento com edição, locações e câmera. Ao que me consta, ela havia sido contratada como diretora assistente. Porém, muito ativa, ela realmente deu muitos palpites e sugestões que incrementaram as cenas, ajudando a chegar no resultado que a gente viu nas telonas. Fernando Meirelles admite que o resultado seria bem diferente sem ela, mas ainda assim era ele quem tomava as decisões finais. Dizem que ela não seria acreditada como co-diretora e só foi porque ameaçou o processo. E dizem também que se por essa pressão ou se por outro fator, o Fernando Meirelles aceitou e foi generoso em ceder o posto de co-direção. Eu nem me meto nessa história, só transmito. Apesar da história se passar na Cidade de Deus, a maior parte do filme foi gravada em Nova Sepitiba, que tinha uma estrutura bem parecida com a CDD, mas sem ser tão perigosa na época. E como os tempos eram diferentes, os atores não tinham celular ou e-mail para a produção entrar em contato, então eles recebiam telegramas diariamente com as informações sobre as cenas e os horários de gravação. Outra coisa, na sequência do assalto do motel, a locação era um motel de verdade. A parte mais doida era que o negócio estava em funcionamento durante as filmagens. O pessoal tava mesmo furunfufando em alguns quartos. E nessa noite de gravação, vários clientes ligaram para a gerência se queixando de ouvir tiros nos corredores. Felizmente, apesar do susto, era só o Dadinho sentando o dedo na arma com festim. E por fim, no assassinato do Zé Pequeno, quem estava por trás da câmera era o próprio Alexandre Rodrigues. Isso foi um pedido do diretor de fotografia César Charlone, que ensinou o menino como usar a câmera para que a gente tivesse realmente a visão do busca-pé ali, incluindo as tremidinhas fruto da inexperiência dele com a câmera.
Alexandre Rodrigues e Leandro Firmino eram da própria Cidade de Deus, e o elenco era praticamente todo composto por moradores de comunidades do Rio de Janeiro. O diretor Fernando Meirelles e a co-diretora Katia Land testaram mais de 2.000 meninos. Depois que escolheram uns 100, promoveram cursos de atuação por uns 8 meses. Quem também estava dando os seus primeiros passos na atuação foi Alice Braga e seu Jorge. Na época, a Alice só tinha feito um curta e era conhecida apenas como a sobrinha da Sônia Braga. Já seu Jorge fazia peças no teatro da UERJ e era membro do grupo Farofa Carioca, que misturava vários ritmos da música black nacional. Agora, os dois têm até carreira internacional, vejam só. Por outro lado, Matheus Nastergalli já tinha uma carreira se construindo na TV e no cinema naquela época, mas pegou a produção de surpresa quando ele bombou em O Alto da Compadecida e ficou conhecidíssimo em todo o Brasil. Fernando Meirelles, que tinha convidado ele para a Cidade de Deus após ver o ator numa peça de teatro, parece ter ficado meio pé atrás porque queria um elenco composto por anônimos. Mas Nastergalli estava realmente decidido a ficar com o papel e garantiu que não deixaria a fama subir a cabeça, não ficaria se achando mais do que o resto do elenco e ainda se mudou para a Cidade de Deus de verdade, onde viveu por 3 meses estudando os moradores, o jeito de falar da região e para mergulhar de cabeça no papel. Na parte da crítica, eu falei que a preparadora de elenco Fátima Toledo trabalhava com métodos controversos, certo? Pois então, resumidamente, seu método era pôr os atores em formação em situações que despertassem os sentimentos que eles precisariam trazer para cenas. Medo, ódio, humilhação, orgulho, alegria. Por exemplo, para conseguir criar a rixa entre o Marreco e o Dadinho no começo do filme, ela instruiu o Renato de Souza, o Marreco, a ficar alguns dias atazanando o coitado do Douglas Silva. Inclusive, na cena em que o menino leva um tapa e olha com ódio, o menino ficou puto mesmo e, pelo que dizem, começou a chorar querendo ir embora. Outro momento marcante é quando o Zé Pequeno pergunta pro menininho do caixa baixa se ele quer receber um tiro na mão ou no pezinho. Para conseguir aquela expressão de pavor real da criança, a preparadora fez com que Leandro Firmino ficasse aterrorizando o menino durante os ensaios ou fora de cena. Assim, o garotinho entrou em pânico só de ver o Firmino chegando. Além disso, para ele construir a dor na cabecinha dele, ela perguntou o seu maior medo. Ele disse que era ter dor de dente. Então, quando ele leva o tiro no pé, ela fala para ele imaginar que a dor do dente tinha passado pro pezinho. Ator nato que ele é, conseguiu imaginar e daí se esgoelou de sofrimento daquele jeito inigualável. Não só na frente das câmeras tinha estreantes não, sabia? Cidade de Deus também foi o primeiro filme escrito por Braulio Mantovani, que trabalharia depois nos 2 Tropas de Elite, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Vips e outros. Foi baseado no romance de Paulo Lins, que fez um estudo das transformações sociais pelas quais a comunidade Cidade de Deus passou desde o início da criminalidade lá na década de 60 até ser tomada totalmente pelo tráfico nos anos 90. Ele coletou esse material por 8 anos enquanto trabalhava e pesquisava como antropólogo do projeto Crime e Criminalidade nas Classes Populares. O material foi tão extenso e rico em detalhes que inspirou não só esse filme, como também a série Cidade dos Homens e o filme Cidade dos Homens. E quem também fez a sua estreia em longas foi Daniel Rezende, que venceu muitos prêmios por essa edição e, além disso, os trabalhos do cara por aí não são poucos e bobos não, viu? Atualmente ele também dirige filmes aqui no Brasil e você provavelmente já deve ter ouvido falar, ou vai dizer que você não conhece os 2 Turma da Mônica e Bingo, o Rei das Manhãs, pois foi ele que dirigiu. Cidade de Deus teve alguns improvisos peculiares. Por exemplo, muitas das expressões usadas foram sugeridas pelos próprios atores. Outra coisa, quando o Marreco toma um sopapo do pai, o Buscapézinho solta uma gargalhadinha. Essa risada não estava programada. E aí, Renato de Souza aproveitou e comentou sobre o menino ter rido, o que deu muita veracidade a essa relação de irmãos da dupla. Que mais? Aquela oração toda errada e troncha do bando do Zé Pequeno também não estava prevista. Quem sugeriu a cena foi um dos meninos que realmente fazia parte do tráfico e chegou ali pro Fernando Meirelles e perguntou se eles não iriam rezar, já que era costume esse momento de fé antes de um confronto. Meirelles gostou da ideia e mandou o garoto puxar a oração. E aí eles rezaram daquele jeito bem próprio deles. Santificado seja o nosso nome, seja feito o nosso reino. Seja feita a nossa vontade. E outro improviso marcante e fofo aconteceu quando a jornalista leva o Buscapé pro apartamento dela. Ele sai do banho e comenta que nunca tinha tomado um banho quente antes. A água é quente, né? Você nunca tomou banho de chuveiro quente? Esse momento não apenas não estava no roteiro, como a cena foi gravada meio que sem querer. Ali eram os atores conversando e o Alexandre Rodrigues fazendo uma confissão real. O trecho ficou tão bom que acabou entrando no filme.
A gente sabe que boa parte dos talentos que a gente vê aqui encontrados nas comunidades cariocas conseguiu seguir na TV e no cinema. Alexandre Rodrigues, Douglas Silva, Leandro Firmino, Babu Santana, Jonathan e Felipe Hagassen, Roberta Rodrigues, Seu Jorge, Darlan Cunha, Thiago Martins, mas outros não tiveram a mesma sorte. E o documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, que também está disponível no Globoplay, mostra que muitos continuaram pobres e alguns deles até enveredaram no crime após o lançamento, ou voltaram. E até quem se deu bem, não se deu tão bem assim com o que o filme proporcionou ali imediatamente. O que eu quero dizer é que esse trabalho não foi tão lucrativo para nenhum dos novos talentos. Por exemplo, a produção deixou o Alexandre Rodrigues e Leandro Firmino escolher entre R$10 mil líquidos ou um percentual de bilheteria. Mas claro, sem conhecimento do meio cinematográfico e do potencial desse projeto, eles acabaram escolhendo o dinheiro na mão, né? Vai que a produção dá um perdido, melhor garantir ali o que tá certo. Mas foi uma pena, porque eles deixaram de ganhar uma bufunfa nessa história. Se cada um tivesse escolhido 1% da bilheteria, eles teriam recebido aproximadamente R$70 mil. Coisa boba, né? O filme estreou em maio de 2002 no Festival de Cannes, onde foi ovacionado. No Brasil, o filme estreou em 30 de agosto do mesmo ano e levou aos cinemas mais de 3,3 milhões de pessoas, arrecadando cerca de R$18 milhões no Brasilis. Foi um sucesso absoluto de público e de crítica e, claro, foi o escolhido brasileiro para representar o Brasil no Calvo Naturista. Mas, como eu já falei por aqui no canal, uma boa parte dos membros da academia era muito conservadora e dizem ter havido um certo boicote por causa das cenas de violência envolvendo crianças. Resultado, Cidade de Deus não foi indicado a melhor filme estrangeiro naquele ano. Uma tremenda de uma injustiça. Mas a vergonha da academia só veio quando a Miramax comprou os direitos de exibição no Estados Unidos e fez um lançamento caprichado em 2003, no ano seguinte, chamando a atenção do público gringo, de festivais internacionais e da crítica. Mundialmente, então, ao todo, a bilheteria chegou a pouco mais de 30 milhões de dólares. Convertidos em reais da época, 70 milhões de reais. E aí, com um tamanho prestígio e também uma campanha massiva da Miramax na temporada de premiações, a academia se viu forçada a se redimir da burrada que fez no ano anterior e acabou indicando o filme em 4 categorias na premiação de 2004. Melhor direção, roteiro adaptado, edição e fotografia. No BAFTA, a grande premiação britânica, o filme foi indicado como filme estrangeiro e montagem. E venceu nessa última! E no grande prêmio do cinema brasileiro recebeu 16 indicações e venceu 6. Filme, direção, roteiro adaptado, fotografia, montagem e som. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. E no dia que eu tô lançando esse vídeo, Cidade de Deus tá disponível em Full HD, onde? No Globoplay. Então quem for assinante já dá aquela conferida pra relembrar, e quem não for, dá uma checada nos planos que melhor se encaixam no seu perfil, porque tem várias opções bem bacanas. E também tem o documentário Cidade de Deus 10 anos depois, que vale também dar uma conferida, beleza? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Quem é? Quem é, pô? Pô, Dadinho, como é que tu chega assim no meu canal, pô? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Rapaz, eu já vi esse negócio antes.